Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje vou iniciar pela oração do dia que a gente escuta na celebração da missa. Diz a oração de hoje: ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Nós gostamos tanto do poder de Deus. Quantas vezes nós recorremos ao poder de Deus? E aqui a liturgia de hoje nos ajuda a descobrir qual é o perdão de Deus. O perdão e a misericórdia. E quando a gente recorre ao poder de Deus, deve recorrer para ter a capacidade de viver o perdão e a misericórdia, a fim de que possamos alcançar os bens que Deus quer nos oferecer. O bem da vida, o bem da felicidade, o bem do amor verdadeiro. E aqui se situam as leituras de hoje, que continuam a mesma temática do domingo passado, a temática da riqueza e da pobreza, do amor e da indiferença. E como é forte a palavra que nos chega através do profeta Amós: ai dos que vivem despreocupados em Sião, os que dormem em camas de marfim, os que cantam ao som das harpas, os que bebem vinho em taças e se perfumam e não se preocupam com a ruína de José. Que problema viver tranquilos dentro de um mundo e junto com um povo que não tem a mesma tranquilidade. Que problema esbanjar a nossa riqueza, o nosso bem-estar no meio de um povo que vive na pobreza e na preocupação. E Jesus, que através da sua parábola quer aprofundar ainda mais a ferida, contando a parábola do rico que vivia no luxo e do pobre Lázaro. Aí, perto da sua mesa, sem ter absolutamente nada de nada. E está escrito na parábola: depois da morte, quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. É só neste momento que o rico parece ver e enxergar aquele pobre. Até aquele momento, nunca se diz na parábola que o rico viu, prestou atenção, olhou para este pobre. Parece que para ele o pobre não existia. Eu me pergunto, na esteira também das palavras severas de Deus no profeta Amós, quantos são as pessoas, os necessitados, as pessoas mais carentes que nós nem olhamos, as pessoas que nós não vemos, não percebemos a existência deles. Sim, tem os pobres, tá bom, sabemos. Quem de nós conhece os pobres, olha nos olhos deles, conhece o seu nome? Como isso é difícil. Estamos mais acostumados a olhar as pessoas
pela sua condição social que pelo seu nome e pela sua vida. Muitas vezes um rico é conhecido, é estimado, é acolhido, enquanto que o pobre é descartado, é marginado, é suportado com paciência, talvez seja ajudado, mas quanto é acolhido e valorizado. Não temos também nós a tentação daquele rico de nem enxergar, não reconhecer a pessoa, a vida do pobre, dar um nome. Olha como é diferente a situação desta parábola. Enquanto todos nós conhecemos pelo seu nome fulano de tal, que é muito rico e que talvez ajuda com muita boa vontade, é muito mais fácil que não conheçamos o nome daqueles pobres que todos os dias nós encontramos e que nem sequer cumprimentamos. Aqui na parábola está escrito que tinha um homem rico e um pobre de nome Lázaro. O nome é dado ao pobre. O rico é uma pessoa sem nome e sem história e, sobretudo, sem futuro. Aquele pobre morreu e foi no seio de Abraão. O rico morreu e foi enterrado. Assim fala Jesus. Agora, seja claro, Jesus não quer ameaçar a ninguém, ainda menos os ricos. Ele quer a salvação de todos, do pobre e do rico. Mas quer dizer uma coisa. Quando na parábola está escrito que Abraão respondeu: filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí, no profundo do inferno, poderiam atravessar até nós. Este abismo, esta distância, quem foi que cavou? Nós, com as nossas ações. Aquela pessoa que na sua segurança, no seu orgulho, na sua tranquilidade, na sua indiferença, no seu desperceber as pessoas que precisam, não olha, não sabe se fazer próximo dos outros, é aquele que cava este abismo entre si e o seio de Abraão, entre si e a vida. Por quê? Porque não conseguiu reconhecer o seu irmão, porque não conseguiu se sentir irmão dos outros, porque negou o pai que é dele e é do outro também. Então nós temos que entender que o que nós temos, o nosso tempo, a nossa riqueza, os nossos bens, são feitos a fim de que na nossa vida possamos construir pontes de fraternidade e de justiça, a fim de que sejamos capazes de reconhecer o nosso Pai e, reconhecendo o nosso Pai, reconhecer os irmãos e as irmãs que vivem conosco, dando a eles a dignidade de irmãos e irmãs nossos, não de clientes, não de fregueses, não de pessoas incômodas, não de pessoas que só precisam da nossa esmola. Então Jesus está nos convidando para uma justiça maior, para um compromisso maior. Reconhecer, amar, servir e rezar a Deus significa reconhecer, amar, servir e escutar os nossos irmãos, sobretudo aqueles que mais são necessitados. O homem rico pediu a Abraão que enviasse aquele Lázaro, que nunca recebeu nada dele, ao menos para a sua família, para avisar os seus irmãos, dizendo: olha, Abraão, se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou a Lázaro? Queriam matar até Lázaro, porque era uma prova
da grandeza do amor de Jesus. Nós não precisamos de grandes acontecimentos. Precisamos que o nosso coração se converta à paternidade de Deus e à fraternidade com todos os irmãos e irmãs. Aí sim, poderemos fazer gestos de vida e produzir vida para os outros e para nós também. Mas se esperarmos por acontecimentos maravilhosos, teremos sempre boas desculpas para não acreditar, bons interesses para não nos converter. Então vamos viver a nossa vida para fazer deste viver um encontro com tantos irmãos e irmãs que ninguém encontra, mas pessoas que podem nos abrir as portas para o reino de Deus. É junto com eles que nós chegaremos ao encontro com Deus, não sem eles. A todos, um bom domingo. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.